Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula do nosso componente curricular aqui de aprendizagem, né? Que é a unidade curricular de aprofundamento. É isso aí. Eu sou a professora Yara Graça, né? A professora que vai acompanhar vocês na aula de hoje também. E junto comigo, né, eu tenho aqui a professora Andressa. Olá, pessoal. Eu sou a professora Andressa Primavera, como vocês já sabem, professora de Biologia, mas a gente vai falar aí de assuntos muito importantes da nossa unidade curricular de aprofundamento. Então, vamos ver o objeto de conhecimento dessa aula. Aula 4, nosso objeto de conhecimento é o gerenciamento de resíduos no contexto da Amazônia. É isso aí. No detalhamento, resíduos, diferentes tipos de resíduos, resíduos no contexto da Amazônia, soluções para os resíduos no contexto da Amazônia. Então, vamos à nossa aula, né, professora? Vamos lá. Olha só, pessoal, iniciamos aí a nossa aula nesse cenário não tão bonito, né, como vocês estão vendo, que a gente poderia aí dizer que é um grande lixão, né, ou chamar tudo isso aí de lixo, né? Mas nessa aula a gente vai aprender um pouquinho que nem tudo que é considerado lixo precisaria estar aí nesse cenário, né, ocupando esse espaço, gerando toda essa sujeira, toda essa poluição, né, professora? Isso mesmo, né? E com certeza quem nunca viu algo do tipo aí, ou no seu bairro, ou na sua cidade, na sua comunidade, e provavelmente, né, pensou, né, tenho certeza que todos aí, de forma consciente, né, pensou, mas que situação ruim essa, né, olha a quantidade de resíduos, né, que a gente consegue observar aqui, né, então essa palavrinha nova, né, palavrinha resíduos, a gente vai introduzir na aula de hoje também, tá? Então, parar e observar e olhar esse tipo de imagem, né, e ter um pouco dessa consciência do que pode ser feito, né, para onde esse material pode ir, o que pode ser feito com todo esse resíduo que a gente normalmente costuma gerar, porque vamos combinar, né, Primavera? Todo mundo, olha só, né? Todo mundo num dia produz muito resíduo. É isso mesmo. Né? Então, se a gente parar para pensar e calcular e estimar aí o quanto de resíduo a gente consegue produzir num dia, numa semana, num mês, é muita coisa. É verdade. Agora, imagina vocês, né, uma população inteira, né, produzindo esse resíduo sem ter a consciência do que fazer com esse material depois. Então, é tudo isso que a gente vai tentar conversar na aula de hoje e apresentar, né, Primavera? Isso aí. A gente percebe, né, que no nosso dia a dia, como a professora já falou, a gente gera bastante lixo, né? Aquela comida que você vai preparar vai gerar ali alguns resíduos. Quando você compra, né, um objeto ou até mesmo um alimento que vem embalado, também vai gerar resíduos. E o que a gente vai aprender a partir de agora é o que são esses resíduos e como eles podem ser até classificados, né? Então a gente precisa conhecer cada tipo de resíduo, tá bom? Então vamos lá conhecer aí a classificação desses resíduos. Então observe aí que os resíduos eles podem ser classificados quanto à sua origem, né? Essa imagem aí talvez seja comum para você, né? Observar aí que é separado por cor, né? Por tipo, mas a gente vai aprofundar um pouquinho. Antes a gente vai conhecer aí quais são esses tipos de resíduos, né? E o primeiro, né, professora, qual é? Isso, né? Então a gente vai começar com resíduos sólidos urbanos chamados de RSU, né? Eles originam-se de atividades domiciliares e comerciais. E os exemplos para esse tipo de resíduo incluem, por exemplo, os restos de alimentos, papéis, plásticos, vidros. São aqueles resíduos mais comuns do nosso dia a dia. É isso mesmo. E aí esses aí, né, inclusive existem essas lixeiras, né, das quais podem ser separadas, né, de acordo com o tipo. Então tem ali a lixeira que é referente ao papel, é aquela vermelha, o metal, que é o amarelo, né? A gente vê aí o papel, que é o azul,
o vidro, que é o verde, e o lixo orgânico, né, daqueles restos de alimento que vai ali para a lixeira marrom. Então, é interessante você ir se familiarizando, né, com esses nomes e também com as cores, porque isso tudo faz parte de um conhecimento aí bem importante. A gente tem outro tipo de resíduo, que são os resíduos industriais, tá? E aí eles resultam de processos industriais. Então, eles vão incluir aí sobras de matérias-primas, produtos defeituosos, resíduos perigosos, né, como solventes e tintas usadas. E você observa aí, olha, que tem até para esses tipos de resíduos, tem uma cor específica, olha, observe aí que é o lixo químico, tá? É a cor mais bonita. Né? A cor preta. Então, o lixo químico. É isso mesmo, que ele pode trazer ali algum tipo de risco, né, para a saúde humana. Isso. Mas a gente tem outros, né? Isso, vamos continuar aí eu trago para vocês os resíduos de construção e demolição, que são aqueles, como o nome já diz, né, originam-se de obras, de reformas, incluem, por exemplo, concreto, tijolos, telhas, madeiras, tudo que não foi utilizado naquela obra e que vai virar, né, resíduo, ou seja, não vai mais ser utilizado, tá bom? Para esse caso aí, a gente não tem uma plaquinha, né, sendo representada. Exatamente. E é muito comum a gente ver até nos nossos bairros, né, aí na nossa cidade, que o que acontece é que as pessoas fazem uma obra e simplesmente deixam os resíduos nas ruas, né? Para isso existem aí algumas iniciativas, tá, da prefeitura que pode coletar, você pode se informar, né, na sua cidade se existe essa coleta desse tipo de resíduo, né? Mas continuando, a gente tem ainda outros resíduos, tá? A gente tem aí os resíduos agrícolas, que eles são provenientes da atividade agrícola, como restos de culturas, pesticidas e fertilizantes. Isso, e esse tipo, né, de resíduo é extremamente perigoso, né, dentro daquelas plaquinhas lá, ele também não aparece, mas poderia estar classificado como infectante, né, dependendo do tipo de pesticida ou inseticida ou fertilizante que está sendo manuseado ali, né? Então, esse tipo de resíduo a gente acaba observando mais nas grandes fazendas, né, nesses lugares em que se utiliza, né, a agricultura, né, a agropecuária também, aí vai depender né, do tipo de cultura que está sendo trabalhado. É isso aí. E a gente observa também os resíduos hospitalares, né, que são aqueles gerados no ambiente de saúde. E aí vão incluir materiais contaminados, como seringas e curativos, né? Então é importante a gente observar que não se pode misturar esse tipo de resíduos, tá? Principalmente os hospitalares, porque eles podem gerar ali um risco para a saúde. Imagina se ele fosse jogado juntamente com o lixo comum, né? Uma seringa de repente contaminada, as pessoas que fossem manipular aquilo ali poderiam se contaminar com doenças graves, né? Então, tá vendo como é importante você saber qual categoria de resíduo, né, você está lidando, porque cada tipo de resíduo vai precisar de um tratamento específico, né? Isso mesmo. E até quando se fala em medicamentos vencidos, Sim. né, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com o que vai fazer com esse medicamento, que não é porque ele está vencido que ele perdeu, né, toda a sua potencialidade, né? Então, a gente também tem que verificar quanto a isso, ok? Então, vamos continuar falando aí dos resíduos. E aí a gente também ainda tem outra classificação, né, de acordo com a composição que esse resíduo possui. Olha só. É isso mesmo. Então a gente pode aí classificar ainda, né, esses resíduos como orgânicos ou como recicláveis, tá? E aí falando um pouquinho dos orgânicos, ó, são aqueles provenientes de restos de alimentos e materiais biodegradáveis, então casca de frutas, vegetais, né? Muitas vezes aquele filtro de café que você utilizou, né, ele é biodegradável se ele for de papel, então ele também pode ser considerado ali um resíduo orgânico, tá? Mas tem aqueles que não são orgânicos, né? Isso, aí a gente tem os recicláveis, né? Então, antes da gente falar dos não recicláveis, a gente tem os recicláveis, que podem ser aqueles transformados em novos produtos, né? Como é o exemplo do papel, do vidro, dos metais e dos plásticos, né? Então, tudo que pode depois virar outra coisa, né? Virar outro produto é considerado ali um resíduo reciclável, tá? Então, aí vai depender, né, do ambiente, né, da cidade que você mora, se existem lugares que fazem esse tipo de reciclagem, né? Se existe a coleta seletiva, por exemplo, né?
Então, tudo isso com certeza impacta, mas é interessante a gente saber, né, que existe resíduos que são recicláveis e também os não recicláveis, né, Primavera? Isso mesmo. Então, olha só. Infelizmente, existem aqueles que não dá para ser reciclado mesmo, né? E aí, no caso, eles não podem ser reciclados nem reutilizados, tá? Então, um exemplo aí, né, são alguns tipos de plásticos e resíduos misturados. A gente viu ainda agora que existem aqueles que são resíduos agrícolas, né, como por exemplo os agrotóxicos, aqueles recipientes que armazenam esse tipo de substância não podem ser reciclados, eles têm que ser tratados aí como não recicláveis, tá? E aí ou serem devolvidos para a empresa que vendeu, né, ou dar outro tratamento aí. E aí eles podem até entrar também nesses resíduos perigosos, né, professora? Isso mesmo, que apresentam risco à saúde e ao meio ambiente. Incluem os produtos químicos, baterias, medicamentos vencidos, né, como eu havia comentado com vocês, os pesticidas, né, os fertilizantes, dependendo ali do manuseio, também são classificados como resíduos perigosos. E aí eu queria retornar um pouquinho só nesse conceito do não reciclável, né, porque o plástico aparece, né, Primavera, nos dois, verdade. né? Esse plástico aparece tanto como resíduo reciclável e não reciclável. E aí como, né, definir ou determinar como que eu vou saber, né, em que plástico é esse que eu estou analisando? E isso vai depender realmente da maneira com que esse polímero, né, foi elaborado, foi montado. E aí a química passa um pouquinho por esse conceito, né? Então, dentro dos polímeros, a gente tem dois tipos, né? A gente consegue classificar ali os polímeros como termofixos ou termoplásticos, né? E aí, esse termoplástico, né, chamado de termoplástico, ele é menos rígido, né, na sua estrutura. E aí é isso que faz com que ele possa futuramente ser reciclado, diferente dos termoplásticos, ou termorrígidos, melhor dizendo, né? Os termorrígidos ou termofixos, o nome até já diz, né? Quer dizer que eles já têm uma estrutura, né, uma composição ali que faz com que, né, os átomos presentes ali naquela composição, eles sejam fixos, sejam rígidos mesmo. Então, esse tipo de material, ele não vai ser reciclado, realmente, tá? Então, essa é a diferença entre eles, é estrutural mesmo. Então, um é mais maleável, um é mais possível que haja essa reciclagem e o outro não. Olha que interessante, né? Essas informações, você já deve ter observado isso na sua casa, né? Esses recipientes, aí a diferença entre eles. Então, a gente viu aí que essa classificação de resíduos, né, mostra pra gente que nem tudo deveria parar aqui, né, nesse ambiente. Se você fizesse aí desde a sua residência, né, de repente separasse esses resíduos de acordo com o que eles realmente serviriam, né, se eles não forem recicláveis, né, você destinar para o local certo, e aqueles que são recicláveis, né, para não vir parar em ambientes como esse e poluir ainda mais o meio ambiente, né? E a gente vai falar aí também um pouquinho sobre essa gestão desses resíduos sólidos, né? Como é que vai acontecer, né? É de responsabilidade de quem, afinal de contas, né? Primeiro que a gente tem que pensar que nós que consumimos somos responsáveis, né, por tudo isso que a gente leva para dentro da nossa casa. Então a população, ela é responsável, mas também o poder público, tá? Então, a gente precisa cobrar aí as nossas autoridades, né, que tomem iniciativas para que cada vez mais, né, essa gestão desses resíduos seja aí realizada de maneira, né, eficaz, né, que não vai fazer com que essa poluição toda chegue ao meio ambiente, né? Isso. E aí, né, só para colaborar com o que a Andressa falou aqui, né, que o poder público tem essa participação, essa parcela também, a gente vai trazer a política, né, nacional de resíduos. Então, a lei, a gente não está falando aqui, né, de qualquer coisa, não, tá bom? Então, tá na lei, a gente pode cobrar. E a lei é essa daqui, olha só, lei número 12.305/2010, e ela diz o quê, né, Primavera? Olha só, essa lei, ela foi sancionada, né, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída, regulamentada pelo Decreto 7.404 de 2010, né, e isso foi um marco no setor por se tratar de todos os resíduos sólidos que podem ser reciclados ou reaproveitados, e mesmo eles sendo domésticos, industriais, eletroeletrônicos, entre outros. Então, isso parte, né, de uma iniciativa
que cobra essas autoridades para que haja, né, essa legislação. Porque, afinal de contas, muitas indústrias, muitas fábricas, né, muitas empresas mesmo do setor privado fabricam objetos, né, e esses resíduos eles vão acabar parando na natureza, né? A gente observa aí cotidianamente nos noticiários que existem, né, a poluição causada nos rios, nas florestas, no solo, né, contaminando e causando aí grandes desastres, né? Isso, e é exatamente isso que a gente vai tratar agora, né? Avançando aqui um pouquinho na aula, a gente vai falar dos impactos desses resíduos, mas de uma maneira mais específica para a nossa região, né, para a Amazônia. Então, impactos ambientais, e o primeiro deles, que é o que eu acredito que mais a gente consegue visualizar, né, a poluição dos rios e dos solos, contaminação de corpos de água e solo devido a resíduos inadequados, né? Então, esse tipo de imagem que a gente está vendo aí do ladinho, né, que é um lago ou um rio cheio de resíduos, de garrafa PET, sempre uma garrafinha circulando ali pelo rio, né? Isso, gente, é um dos principais impactos causados, né, ao nosso ambiente, porque prejudica bastante, né, Primavera? É verdade. Então, isso vai acabar prejudicando aí justamente aqueles seres vivos que vivem nesse ambiente, né? Então, a gente já entra aí, inclusive, na perda da biodiversidade, né? Porque esses resíduos tóxicos, eles poluem, podem afetar a flora e a fauna. Então, quando a gente tem aí um grande volume de objetos como esses que vão parar nos rios, né? A gente está perdendo ali a qualidade dessa água, os peixes ou qualquer outro tipo de ser vivo que vive nesse ambiente aquático vai sofrer consequências, né? A gente viu ali a foto, né, de um animal enrolado, né, nesse plástico que geralmente as pessoas jogam, né, de qualquer forma. Isso vai acabar ferindo esses animais, né, fazendo com que eles adoeçam, morram. Então, eles são os maiores, né, prejudicados aí por essa poluição, né? Mas a gente tem impactos também nos seres humanos, né, professora? Isso mesmo, né? E aí agora a gente vai para os impactos sociais, né? A gente viu os ambientais, agora os sociais, a saúde das comunidades. Então, a exposição a resíduos perigosos pode afetar a saúde das populações locais. E aí, por exemplo, eu posso citar os resíduos que têm a ver aí com metais pesados, né? São sempre resíduos que trazem muito perigo para quem manuseia e para a comunidade em geral, né? Então, a gente precisa, por exemplo, tomar muito cuidado com objetos que todo mundo tem em casa, que são pilhas, baterias, que às vezes a gente não sabe o que vai fazer com aquilo, né? Não sabe onde descartar esse tipo de material, e eles são, sim, muito perigosos, né? Depois de feito o descarte, não pode ser feito em qualquer lugar, né? Então, é preciso ficar atento com relação ao que a gente faz com esse tipo de equipamentos eletrônicos de uma maneira geral, né? Todos eles possuem ali metais pesados que, em contato, né, com os seres humanos e com os outros animais de uma forma geral, né, eles acabam prejudicando bastante a saúde das pessoas. É isso mesmo. A gente tem aí esses impactos até nas comunidades indígenas, né? Então, essa gestão inadequada de resíduos pode impactar diretamente as comunidades indígenas, né? Que muitas vezes não produzem esses resíduos, né? Não são eles que vão lá fazer a compra, né? Depois descartar essas embalagens ou descartar esses resíduos, né? Não são eles que são os responsáveis, e a gente acaba, né, interferindo ali na vida deles, né, como um todo, e aí poluindo justamente o meio ambiente, o local onde eles vivem, né, da onde eles retiram ali o seu sustento, e eles estão ali, né, convivendo com o meio ambiente de forma equilibrada, e o ser humano, né, as outras pessoas que estão ali acabam influenciando isso e também desequilibrando esse meio ambiente, né? Então, tudo isso são desafios, né, são aí impactos que são gerados, né, quando você não faz a gestão correta desses resíduos, né? E a gente tem aí vários desafios, né, professora, para superar e tentar e achar soluções, né, para essa gestão mesmo de resíduos, né? E a gente vai falar aí um pouquinho justamente sobre esses desafios e quem sabe aí soluções, né, para que cenários como esses que a gente está vendo aí, eles sejam cada vez menos, né, vistos no nosso meio ambiente, né? Bem ruim, né, essa imagem aqui atrás da gente. Vamos começar apresentando alguns desafios, né? E o primeiro deles é com relação à infraestrutura limitada
Então, há dificuldades em construir e manter sistemas de gerenciamento de resíduos em áreas remotas, né, em áreas distantes. A gente sabe da dificuldade, mas é preciso achar maneiras, né, soluções para superar esse obstáculo. É isso mesmo. Outro desafio aí que a gente encontra, né, é a densidade populacional baixa, menor capacidade econômica, né, para investimentos em gestão de resíduos. A gente sabe que existem cidades, né, que pelo fato de não gerarem um volume tão alto desses resíduos, acabam tendo aí uma dificuldade em achar uma solução para eles, né? Então, a baixa densidade populacional também é um desafio. Outro desafio que a gente pode observar é o desmatamento e a mineração, aumento de resíduos devido a atividades econômicas não sustentáveis, né? Então, a gente está falando aqui de duas atividades econômicas bem ruins para o meio ambiente, que é o desmatamento e também a mineração, né? Que a gente sabe que é ali quando, né, uma certa população está extraindo, retirando do solo, né, os minérios ali presentes de maneira, né, que às vezes é inimaginável e assim uma grande loucura que a gente consegue observar nesses lugares de mineração, né? Então são dois tipos de desafios importantes que precisam ser vencidos. É verdade, eles causam grandes impactos, né? A mineração é uma das mais poluentes, né? Vai despejar ali metais pesados no ambiente da mineração, né? Que vai acabar entrando em contato com o solo, né? E também com a água. Então, a gente até observa nos noticiários que existem, né, por exemplo, comunidades indígenas, como os Yanomamis, que são contaminados justamente por essa água que, né, vem aí com esses resíduos, tá? Isso mesmo. Do garimpo, né? Isso, exatamente. Bom, a gente vai falar, né, falamos dos desafios, mas a gente vai tentar falar também das soluções, né? Quais seriam as soluções, então, para todos esses desafios que nós acabamos de ver? Bom, a gente observa aí que essas soluções também são boas práticas, né? E para começar, a gente fala aí da reciclagem comunitária, projetos locais de coleta e reciclagem em pequenas comunidades, tá? Então, pode ser uma iniciativa que você pode começar aí na sua comunidade onde você está. Isso, e aí nós temos ainda a compostagem, que é o uso de resíduos orgânicos para fertilizar a terra, tá? Então, se utiliza, por exemplo, aqueles alimentos, né? Aquela casca da banana, que a gente já não vai mais utilizar, e aí utiliza, né, esse material, esse resíduo orgânico, como fertilizante e costumam ser fertilizantes poderosos, tá? Então, é algo que todos nós, em casa mesmo, podemos fazer. Então, nesse caso aí, a gente não depende do poder público, né? É algo que a gente pode fazer individualmente. É isso mesmo. E a gente tem ainda a educação e conscientização, né? Então, programas educativos para a comunidade, né, sobre a importância da gestão de resíduos. Então, a nossa aula aqui, olha, já é uma forma de conscientizar, de educar, né, sobre esse assunto, e você que está aprendendo, né, vai multiplicar aí na sua casa, na sua família, esse conhecimento, tá? E, né, o último que a gente vai apresentar aqui é a tecnologia apropriada. Então, o uso de tecnologias simples e adaptadas à realidade local para o tratamento de resíduos. Às vezes, quando a gente fala de tecnologia, a gente acaba sendo levado a pensar num grande maquinário, né? Um negócio assim bem mirabolante para transformar aquele material, e não necessariamente é isso que a gente precisa. Tanto que na reciclagem do papel, né, é algo bem simples, né? Que alguns processos são processos bem simples que podem ser feitos, né, em casa mesmo. Até mesmo na escola, né? Isso, na escola, né? Essa reciclagem do papel, por exemplo, né? Um exemplo aqui para vocês, é uma tecnologia, continua sendo tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, não é só um celular, um computador ou uma máquina, né? É algo inovador, é algo diferente que está sendo aplicado ali para transformar um material, né, em outro material, a partir da reciclagem. Isso mesmo. E tudo isso está incluído em um pensamento, né, que a gente aprende aí sobre os 3 R's. Você vai ver aí na imagem, né, uma imagem aí que nós estávamos vendo, que fala dos 3 R's da sustentabilidade, tá? E que são eles: reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Então, você viu lá naquela imagem, né, esses 3 conceitos, tá? Olha só, reduzir o quê, né? O consumo.
seja o consumo de energia, o consumo de água, o consumo de combustível, o consumo de bens, né, que você utiliza na sua casa. Reutilizar quer dizer você reutilizar as sacolas plásticas, né? Ou então optar por aquelas que são retornáveis, reutilizar as embalagens, tá? E o reciclar, né? Como a professora Yara deu o exemplo, reciclar o papel, mas também plásticos e vidros e também embalagens de alumínio. Então, tudo isso aí tem a ver com esse conceito dos 3 R's, né? E por falar em reciclagem, a gente vai aprender algo muito legal, né, professora Yara? Isso mesmo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um texto bem legal, né? Bem animado, interativo. E o primeiro deles é sobre o passado e o presente do papel, tá? Então, são algumas informações bem legais aqui. Já estava falando do papel anteriormente, agora volto a falar sobre ele. Claro que não vai dar para a gente falar tudo que tem aqui, né? Mas algumas coisas são bem legais. Por exemplo, vocês sabiam que o papel foi inventado na China há cerca de 2.000 anos e ainda é usado universalmente nos dias de hoje, né? Então, é uma tecnologia, o papel, que foi inventada há muito tempo atrás, né? Mas que ainda continua sendo muito utilizado. Olha só. Bom, em que é que se escrevia antes do papel, né? A perguntinha que foi feita aqui. Então, nós temos essa imagem, né? Que você está vendo aqui. Era dessa maneira que as pessoas escreviam antes da utilização do papel, né? Em rochas, né? Onde era possível, né? Então, desde o desenvolvimento da escrita, o homem já utilizou diferentes materiais para registrar os seus pensamentos. Então, olha só, né? Como era essa escrita, a tábua de pedra, né? Então, no início, as pessoas costumavam escrever caracteres cuneiformes em tábuas de pedra ou então de argila. Mais tarde, os antigos egípcios começaram a fabricar papiros, usando a planta do papiro que existia nas margens do Nilo, tá? Gente, é muita informação legal, né? Aqui a gente fala bastante sobre a história. Olha só, o homem passou muito tempo tentando encontrar um material que fosse mais fácil de produzir e no qual fosse mais fácil escrever, né? Então, foi graças à sugestão desse chinês aí, né, que o imperador introduziu o papel na China. Bom, agora eu quero apresentar para vocês, né, que a gente tem lá no finalzinho, vou só avançar, né, como é produzido o papel hoje em dia, né? Hoje a gente já tem uma tecnologia bem maravilhosa. Hoje em dia o papel é produzido em escala industrial por máquinas, né, e operadores. O papel é produzido com fibras de celulose de origem vegetal, obtida a partir de fontes naturais e também artificiais. Dá para acreditar que o papel é feito dessa madeira toda aí, né? Então, é algo, né, impressionante, porque trata-se de uma tecnologia bem legal. E é isso, gente. Não tem como a gente continuar falando, tem bastante coisa aqui ainda, mas a gente vai avançar, né? Falando um pouquinho agora sobre como a gente pensa, né, em diminuir essa quantidade de resíduos, tá? Isso mesmo. E aí, eu trouxe para vocês também uma outra... Cadê? Tá aqui. Como, né, reduzir a quantidade de lixo, tá? Isso também deve ser uma pergunta que deve estar na mente de todo mundo, né? Como a gente já sabe que, a gente já comentou na aula de hoje aqui, que desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está produzindo lixo, está produzindo esse resíduo. Como será que eu consigo, né, reduzir essa quantidade? Olha só, né? Muitas informações interessantes aí. Pena que não dá tempo de falar tudo, né? Mas vamos lá. O ser humano produz uma crescente quantidade de resíduos. Mudando o estilo de vida, podemos reduzir significativamente a produção de resíduos domésticos. E é aqui que entra a compostagem, né? Que a gente já havia comentado inicialmente. Como se faz a compostagem, né? O composto é um material semelhante ao solo, rico em nutrientes, formado durante a decomposição de resíduos domésticos orgânicos, como plantas, partes das plantas, né? E a decomposição, ela é realizada por organismos microscópicos. Estão conseguindo ver aí nessa imagem, né? As minhoquinhas, né?
que estão presentes ali. Eu acho que deve ter um nome científico, né, primavera, para esse animal, mas eu conheço como minhoque. Minhoquinha, né? Tem o nome? Não, né? Tem vários, tem o nome científico, né, que a gente não vai lembrar agora, Sim, porque claro. não é do nosso cotidiano, né? Mas é interessante porque não é só as minhocas, tá? Mas os micro-organismos também fazem a decomposição desse produto orgânico, tá bom? Então eles participam aí também. Isso mesmo, né? E aqui, né, um exemplo que pode ser pesquisado depois por vocês, né, que é como fazer a compostagem em casa, né? É possível, sim, realizar essa tecnologia também, uma tecnologia, né? Realizar essa tecnologia em casa, tá? Claro que você não precisa de todo esse espaço aí, mas é possível, sim, realizar a compostagem em casa. Basta, né, que você separe todo esse material orgânico, né, para depois realizar todo o passo a passo. E o resultado disso pode até gerar um valor econômico, né? Quando as pessoas geram aí esse humus, né? Esse adubo mesmo orgânico, muitas vezes elas nem vão usar toda essa quantidade e elas podem até vender, né? Gerar uma renda em cima dessa atividade, tá bom? Isso mesmo, tá, gente? Então, por aqui a gente finaliza a aula de hoje. Falamos sobre os resíduos, né? Os resíduos sólidos mais especificamente, né? Sobre essa diferença essa classificação, melhor dizendo, entre os resíduos. E também tentamos apresentar para vocês algumas soluções, né, Primavera, de como resolver todo esse problema do lixo. Mas aí vai de cada um, da consciência de cada um. Isso mesmo, né? Mas vocês viram aí que são ações práticas, né, do seu dia a dia que é totalmente possível fazer, né? E a gente espera ter colaborado aí com o conhecimento de vocês, que vocês tenham curtido bastante e até uma próxima. Tchau, tchau.